A bateria do teu carro não está carregando corretamente, pois saiba que o defeito pode estar no alternador. Eu vou te ensinar agora como fazer um teste bastante simples para você saber se o alternador está funcionando corretamente ou não. Vem que eu te ensino! Eu sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional. E aí, você já passou aquele problema de pane elétrico no teu carro não quis entrar em funcionamento, ou teve algum problema grave que você ficou na mão? Pois saiba que esse problema pode ser no alternador do teu carro e eu vou te ensinar agora como fazer um teste no alternador de forma bastante simples e muito eficiente. Primeiramente, pessoal, qual que é a função do alternador no carro? A função do alternador no carro é de transformar a energia mecânica do motor em energia elétrica, ou seja, ele transforma o movimento do motor, a rotação do motor, em energia elétrica. E ele é o responsável por alimentar todos os componentes elétricos do veículo que estão ligados enquanto o motor está em funcionamento e também de alimentar a bateria, de carregar a bateria. Então, junto com a bateria, ele trabalha fazendo um equilíbrio energético. Mas a bateria por si só é apenas um acumulador, podemos comparar com uma caixa d'água, tá? Então a bateria é apenas uma caixa d'água. Quem realmente fornece energia para o carro é o nosso amigo alternador. E muitas vezes um defeito no alternador pode ser confundido com um defeito na bateria, por exemplo, ou até mesmo com uma fuga de corrente. Nós inclusive temos um vídeo sobre fuga de corrente aqui no canal. Não deixe de assistir, que é um vídeo muito bacana, tá? Então o alternador, justamente por ter essa função de alimentar os componentes com energia elétrica e de carregar a bateria, muitas vezes um defeito nele acaba sendo confundido. Então muitas vezes a pessoa troca a bateria do carro sem necessidade, porque o defeito estava no alternador. Porque o sintoma é muito parecido. Muitas vezes você está utilizando o carro para de funcionar, dá uma pane elétrica no meio do caminho, ou muitas vezes você encosta o carro na garagem e no outro dia, quando você vai dar partida, o motor não entra em funcionamento. Então, muitas vezes é confundido com problema na bateria, fuga de corrente. Então, nós não podemos trocar peça, trocar componente do carro sem ter certeza do que está acontecendo. Outra questão também muito importante, que vale muito a pena ressaltar, porque pouco profissional sabe disso, inclusive pouco eletricista sabe disso. Muitas vezes, o funcionamento irregular do alternador danifica a bateria, ou seja, se o alternador estiver carregando mais do que ele deveria. Hoje o valor médio de carga para a bateria, de tensão no alternador, ele varia entre 14,5 e 15 volts, tá? Então esse é o valor máximo que o alternador pode carregar. Se ele carregar acima disso, por exemplo, 15,5 volts, 16 volts, ele vai danificar a bateria. Então você vai ter um problema na bateria, vai substituir a bateria, mas em pouco tempo essa bateria nova vai apresentar defeito também, porque quem está causando a morte dela é o alternador. O alternador também, dependendo da falha que ele apresenta, ele pode causar uma fuga de corrente no sistema e descarregar a bateria. Então, ele, por ser um componente central, ele causa alguns defeitos que muitas vezes é confundido com defeito em outros componentes. Então, nós vamos ver aqui como fazer esse teste, porque esse é o teste. Sempre que teu carro der um problema, pane elétrico, ele der um problema ali na bateria, antes de substituir a bateria, você deve verificar se o alternador está agindo corretamente, porque muitas vezes o problema na bateria foi causado por alternador e vai se repetir na bateria nova. Em alguns casos você perde até a garantia, tá? Então é um teste bastante simples, rápido, mas eficiente, que deve ser feito sempre. Outra questão também importante: se teu carro começou a apresentar alguns defeitos, como por exemplo, defeito fantasma, acende luz de gestão eletrônica, ABS, airbag, um monte de defeito, passa o scanner, tem 200 defeitos no carro, apaga ali a memória de avaria, ele fica um tempinho tranquilo, daqui a pouco volta a apresentar defeito, também pode ser no alternador. Então nós vamos lá no teste agora para você ver como é que é, bastante simples. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, o que você vai precisar? De um multímetro. Você precisa de um multímetro para fazer esse teste. Tem um pessoal falando outros testes aí, mas já recomendo, não faça, que você pode danificar o motor do teu carro, pode danificar componentes eletrônicos do teu carro, que é um teste que o pessoal com o motor funcionando vem aqui, desliga a bateria. Se o carro continuar funcionando, significa que o alternador está bom. Não faça isso, vocês podem danificar coisas muito caras no teu carro, como por exemplo o módulo de gestão eletrônica, o módulo de ABS, o módulo de airbag. Então não faça esse teste. Outro teste também que o pessoal fala, liga tudo, se acender a luz do alternador, também não funciona, tá, pessoal? O teste correto, você vai precisar de um multímetro. Não precisa ser um multímetro sofisticado, muito caro. Esse daqui custa aí, nos dias de hoje, está em 2025, em torno de R$120. E um equipamento muito bacana. Equipamento de entrada simples, mas atende muito bem. Com o multímetro em mãos, você seleciona aqui tensão contínua, tá?
E no caso aqui desse multímetro, 20 volts tem que ser um valor acima do valor de tensão da bateria, acima de 15 volts no caso, tá? Então, selecionam 20 volts, mas tem algum que quando você coloca em corrente contínua, ele por si só vai selecionar a escala, tá bom? Ponta de prova preta no COM e ligada no negativo da bateria, ponta de prova vermelha, onde está aqui teste de tensão, teste de continuidade, tá? Coloca aqui e vai aqui no polo positivo da bateria, ok? E se eu inverter, professor Moisés, se eu fizer isso daqui, eu passar essa para cá, outra para lá, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, só vai acontecer aqui de aparecer aqui um sinal, no caso, negativo, tá? Um sinal negativo aqui na frente. Vou inverter para vocês verem. Se o multímetro, ele é um multímetro digital, só vai aparecer isso daqui, não tem problema nenhum, tá? Mas para ficar bonitinho aqui, preto no negativo, vermelho no positivo. Já vejo aqui que a tensão de bateria está um pouquinho baixa, está 12 volts, deveria estar em torno de 12,4 volts, 12,6 volts, tá? Mas o carro ficou um tempinho parado aqui, então tá considerável, tá? Primeiro teste, nós vamos fazer 2 testes aqui para a gente ter certeza que ele está funcionando corretamente. Vamos ligar o motor do carro, ligar os faróis dele e manter em marcha lenta. Então ele vai ter que ficar entre 14,5 e 15 volts aí, no máximo 15 volts de tensão. E depois disso nós vamos acelerar o veículo para média rotação e a tensão também não pode passar aí de 15 volts. Caso o valor esteja abaixo de 13,5 ou acima de 15 volts, isso indica que o alternador está com defeito. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, marcha lenta, tá em marcha lenta, farol do carro ligado, em marcha lenta, tá mostrando aqui 13,98 volts, podemos arredondar para 14 volts, tá? Então isso daqui indica que ele está correto, ele tá no valor, está acima de 13,5 volts e abaixo de 15, então eu considero que esse alternador em marcha lenta está funcionando corretamente. O que eu vou fazer agora? Vamos aumentar a rotação do motor. Vou acelerar a média rotação em torno de 2.500, 3.000 RPM. Então, nesse caso, a tensão ela manteve aí em torno de 14 volts. Poderia ter subido um pouquinho, mas o importante é que não passe de 15 volts. Então, como tanto em marcha lenta quanto em média rotação, com os faróis ligados, ele manteve aí em torno de 14 volts, ou seja, acima de 3,5 e abaixo de 15 volts, eu considero que esse alternador está bom, ele está funcionando corretamente. Deixa eu desligar aqui o veículo. Muito bem, pessoal, então feito o teste, nós vimos aí que o alternador está funcionando corretamente. Lembrando, recapitulando aqui, que deve ser feito em 2 etapas, em marcha lenta e em média rotação, sempre com o farol ligado, porque existem alguns alternadores que eles são pilotados pelo módulo de gestão eletrônica, ou seja, quem comanda ele é o módulo de gestão eletrônica. Então, nesse caso, se a bateria estiver em plena carga, ele simplesmente não aciona o alternador, porque não tem necessidade. Isso é feito para economizar combustível e diminuir a emissão de gases poluentes e também aumentar a vida útil do alternador, tá? Então, por esse motivo existe a estratégia. Então, a gente tem que ligar o farol, que é justamente para tirar de plena carga, para forçar o alternador a entrar em funcionamento. Eu poderia falar aqui normalmente qual modelo de carro tem essa tecnologia, qual que não tem, mas isso normalmente causa mais confusão do que resolve problema. Então faça o teste dessa forma que não tem erro, tanto para carro que não tem alternador pilotado, quanto para os carros que têm alternador pilotado, vai funcionar corretamente, ok? Não faça teste de outra forma que você pode danificar algum componente muito caro, teu carro com módulo de gestão eletrônica, entre outros módulos, tá bom? O teste correto é feito dessa forma, você só vai precisar do multímetro e, como sempre falo nos meus vídeos, você que é entusiasta de automóvel, mecânico, funileiro, você que trabalha com carro, você precisa ter um multímetro. Isso daqui é um equipamento barato, que de entrada aí já resolve muito problema e que vai te ajudar bastante aí no teu dia a dia. Tá ok, pessoal? Bom, feito o teste, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, já assina o sininho de notificação, dá teu like, deixa teu like aqui, pessoal. Faça algum comentário também muito importante pra gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fique com Deus e até a próxima.